Boa noite. Hoje eu vou apresentar o trabalho de Evolução na Química pelo professor Odmir Nascimento, que no caso é Lugar no século XX, Estados Unidos, mais especificamente a invenção dos plásticos. Para poder entender isso melhor, a gente precisa primeiro entender o contexto dos Estados Unidos no século XX, que foi um século marcado por inúmeras mudanças, tanto políticas, sociais quanto tecnológicas, de modo que tais descobertas e novas tecnologias do período revolucionaram para sempre o mundo como conhecemos hoje, sendo seus impactos e desfechos vivenciados até hoje, como por exemplo o telefone, o automóvel e a lâmpada, invenções essas que para sempre revolucionaram a maneira como a sociedade e o mundo se relaciona hoje. De maneira que os Estados Unidos, uma das principais potências industriais e econômicas desse período, acabou sendo um dos locais mais frutíferos e propensos a desenvolver essas novas tecnologias, devido a inúmeros fatores e eventos históricos que aconteceram nesse período. Por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e o final da Guerra Fria, por exemplo. Esses avanços culminaram na invenção dos primeiros polímeros sintéticos plásticos, estes que revolucionaram para sempre o século e a maneira como a gente se relaciona com eles hoje, permanecendo até hoje extremamente presentes tanto na cultura, sociedade e indústria. Podemos seguir agora então para como aconteceu esse desenvolvimento dos plásticos, especificamente a sua história. Nós sabemos até então que o tratamento e manuseio de polímeros naturais como látex e celulose já era uma coisa relativamente bem comum para aquele período. Por exemplo, com Gulder, que conseguia fazer o tratamento do látex natural com enxofre a altas temperaturas, produzindo então um polímero natural que era bem mais resistente ao calor e também mais duro, devido a formar essas estruturas com os enxofres, ligando essas cadeias de polímeros. Porém, foi apenas em 1907, com Leo Baekeland, que no caso foi um químico belga, que ficou também conhecido como o pai dos plásticos, que conseguiu fazer essa primeira reação de fato de produção de um polímero verdadeiramente sintético, que no caso foi o bakelite, que trata nada mais nada menos do que a reação de um fenol com formaldeído, que forma a estrutura como a gente pode ver aqui a seguir. Isso acabou revolucionando para sempre o mundo como nós conhecemos pelo seguinte motivo de que esse primeiro polímero sintético ele conseguia ser extremamente termossensível e maleável, barato e com uma enorme gama de aplicabilidades, além de eletrodomésticos, aparelhos, inúmeras possibilidades acabavam sendo criadas. E com isso começou-se então uma espécie de corrida de invenções de novos polímeros cada vez mais variados e com uma ampla variabilidade de usos. Por exemplo, como a gente veio a conhecer o polipropileno, o nylon, poliestireno, todos eles acabaram vindo em períodos um pouco mais semelhantes que nós vamos ver a seguir. Porém, o bakelite, esse que acabou sendo desenvolvido nos Estados Unidos, acabou sendo meio que o pioneiro que abriu as portas para esse novo mundo de polímeros e possibilidades. Nós podemos seguir agora para aquilo que seria uma espécie de cronologia dos principais plásticos e polímeros que foram desenvolvidos na sequência. A gente tem, por exemplo, a vulcanização da borracha, que foi basicamente mais conhecida por Charles Goodyear, que a desenvolveu entre o século XVIII e XIX, seguido logo depois pelo primeiro polímero sintético, que foi a bakelite, em 1907, que abriu as portas para essa possibilidade de mundos de plásticos e novas substâncias bem mais variadas, que tinham uma gama de aplicações e possibilidades, para depois vir o nylon, mais comumente o nylon 6, que no caso foi desenvolvido em 1935, que é usado tanto em vestimentos principalmente, quanto até em tecidos como Kevlar, que tem uma ampla variedade de usos militares, por exemplo. Depois seguidos pelo PET, que é muito mais conhecido pelas garrafas PET, que foi desenvolvido em 1941. E, obviamente, o poliestireno, também conhecido como isopor, que também foi desenvolvido num período bem próximo, 1949, que hoje também acaba sendo quase que onipresente esses materiais na indústria, na sociedade de maneira geral. E a gente pode acabar verificando de maneira muito simples como a maioria dos objetos ou substâncias que a gente tem hoje tem uma constituição muito rica nesses polímeros, mesmo que sejam uma quantidade bem variada. Praticamente todos eles estão presentes em alguma quantidade nos diferentes materiais que nós utilizamos diariamente. Podemos seguir agora então para como aconteceu esse desenvolvimento dos plásticos, especificamente a sua história. Nós sabemos até então que o tratamento e manuseio de polímeros naturais como látex e celulose já era uma coisa relativamente bem comum para aquele período. Por exemplo, com Gulder, que conseguia fazer o tratamento do látex natural com enxofre a altas temperaturas, produzindo então um polímero natural que era bem mais resistente ao calor
e também mais duro, devido a formar essas estruturas com os enxofres, ligando essas cadeias de polímeros. Porém, foi apenas em 1907, com Leo Baekeland, que no caso foi um químico belga, que ficou também conhecido como o pai dos plásticos, que conseguiu fazer essa primeira reação de fato de produção de um polímero verdadeiramente sintético, que no caso foi o bakelite, que trata nada mais nada menos do que a reação de um fenol com formaldeído, que forma a estrutura como a gente pode ver aqui a seguir. Isso acabou revolucionando para sempre o mundo como nós conhecemos pelo seguinte motivo de que esse primeiro polímero sintético ele conseguia ser extremamente termossensível e maleável, barato e com uma enorme gama de aplicabilidades, além de eletrodomésticos, aparelhos, inúmeras possibilidades acabavam sendo criadas. E com isso começou-se então uma espécie de corrida de invenções de novos polímeros cada vez mais variados e com uma ampla variabilidade de usos. Por exemplo, como a gente veio a conhecer o polipropileno, o nylon, poliestireno, todos eles acabaram vindo em períodos um pouco mais semelhantes que nós vamos ver a seguir. Porém, o bakelite, esse que acabou sendo desenvolvido nos Estados Unidos, acabou sendo meio que o pioneiro que abriu as portas para esse novo mundo de polímeros e possibilidades. Bom, infelizmente, nem todas essas descobertas e avanços que foram feitos com esses polímeros foram necessariamente unicamente positivas. A gente tem hoje nós temos um dos principais problemas com esses polímeros e plásticos, que é a sua acumulação no meio ambiente e ecossistemas, que acaba causando inúmeros impactos. Um dos mais famosos deles sendo a poluição marinha, que causa a morte de inúmeros animais, mais recentemente a produção de microplásticos, que ainda são pouco estudados, que também causam inúmeros impactos tanto à saúde humana quanto a esses ecossistemas, e também o fato de que a maioria desses polímeros acaba, infelizmente, não sendo reciclada, acabando basicamente todo ano se acumulando toneladas e mais toneladas nos oceanos e inúmeros ecossistemas, que só vai afetando cada vez mais e piorando cada vez mais o problema, junto com o fato de que esses polímeros e plásticos eles têm um alto período de permanência no ambiente, tem uma degradação muito lenta, o que só agrava ainda mais essa situação. De maneira que a gente precisa pensar então em novas soluções para conseguir combater esses problemas antes que eles se tornem cada vez mais irreversíveis e cada vez mais impactantes na nossa sociedade, na nossa sociedade, que já é atualmente muito gritante. A gente pode fazer isso daí, por exemplo, com a introdução agora dos materiais biodegradáveis, por exemplo. A redução do uso generalizado também acaba sendo uma coisa muito importante, e o desenvolvimento de novas tecnologias para tentar, obviamente, combater esse problema, além do monitoramento desses ecossistemas e como é que nós estamos como é que nós estamos afetando diretamente eles, além de, obviamente, tentar criar uma reciclagem em escala industrial para fazer com que esses mais de 90% dos plásticos que atualmente não são reciclados comecem a conseguir retornar à indústria como novos materiais e assim tentar reduzir essa chegada deles aos ecossistemas. O que infelizmente ainda não é uma tarefa fácil, porém acaba sendo muito necessária, ainda mais no contexto atual. Então eu gostaria só de finalizar falando que a invenção desses polímeros acabou sendo muito importante e revolucionou para sempre o mundo e a sociedade como nós conhecemos. Porém, infelizmente, todos esses avanços e revoluções tiveram impactos muito significativos, não só no meio ambiente, como atualmente na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, o que faz com que seja assim emergencial a elaboração de novas soluções e novas maneiras de conseguir contornar essas situações, para que assim a gente possa ter um futuro de fato mais sustentável e até viável para permanecer a vida na Terra como nós conhecemos, com biodiversidade e sustentabilidade.